Existem momentos na história em que o medo não nasce da imaginação, mas daquilo que ninguém consegue explicar, momentos em que comunidades inteiras entram em pânico, autoridades são forçadas a agir e documentos oficiais passam a registrar eventos que, até então, pertenciam apenas ao campo do impossível. Em 1977, um desses momentos aconteceu no Brasil, mais especificamente em uma pequena cidade do Pará chamada Colares. Durante meses, moradores relataram a presença de luzes estranhas no céu, objetos silenciosos que surgiam à noite e desciam lentamente sobre casas, rios e florestas. Mas o mais assustador não era apenas vê-los, era o que acontecia depois. Pessoas começaram a aparecer com marcas no corpo, queimaduras, perfurações na pele, sintomas de fraqueza extrema, tontura, paralisia e perda de sangue. Alguns afirmavam ter sido atacados por essas luzes. Outros diziam que algo havia sugado sua energia vital. No início, tudo foi tratado como histeria coletiva, mas quando os relatos se multiplicaram, quando médicos começaram a registrar casos estranhos e quando o pânico tomou conta da população, o governo brasileiro fez algo inédito. Pela primeira e única vez na história, a Força Aérea Brasileira abriu uma investigação oficial para apurar relatos de objetos voadores não identificados. Essa investigação recebeu um nome: Operação Prato? Colares, na década de 1970, era uma cidade simples, cercada por rios, mata fechada e comunidades ribeirinhas. A vida ali seguia um ritmo tranquilo, até que moradores começaram a notar luzes no céu, geralmente à noite, que se moviam de forma inteligente, silenciosa e completamente diferente de qualquer aeronave conhecida. As luzes eram descritas como globos luminosos, às vezes azulados, às vezes avermelhados, que pairavam sobre as casas e depois disparavam feixes de luz contra pessoas específicas. As vítimas relatavam uma sensação de paralisia, seguida por dor intensa e perda de consciência. Ao acordarem, apresentavam marcas circulares no corpo, como se algo tivesse perfurado a pele. Médicos locais confirmaram que muitos pacientes apresentavam sintomas compatíveis com anemia aguda, como se tivessem perdido uma quantidade significativa de sangue em pouco tempo. O fenômeno passou a ser chamado pela população de chupa-chupa. O medo tomou conta da cidade. Pessoas passaram a dormir juntas, com luzes acesas, fogueiras improvisadas e vigílias noturnas. Igrejas ficaram lotadas. Alguns moradores abandonaram suas casas e fugiram para cidades vizinhas. E quanto mais o pânico crescia, mais os relatos se multiplicavam. Diante da situação, a aeronáutica enviou uma equipe liderada pelo então capitão Irangê Holanda para investigar os fenômenos. A missão era clara: observar, documentar e entender o que estava acontecendo em Colares e em outras cidades da região. Durante meses, militares registraram avistamentos, tiraram fotografias, filmaram objetos no céu, entrevistaram dezenas de testemunhas, incluindo vítimas, médicos e autoridades locais. Segundo relatos posteriores do próprio capitão Holanda, os objetos observados não se comportavam como aviões, helicópteros ou qualquer tecnologia conhecida na época. Eles se moviam em alta velocidade, mudavam de direção abruptamente, desapareciam instantaneamente e, em alguns casos, pareciam reagir à presença humana. Os militares produziram relatórios detalhados, com descrições técnicas, desenhos e análises. Apesar da quantidade de material coletado, a Operação Prato foi encerrada oficialmente em 1978, sem uma explicação pública satisfatória. O governo afirmou que os fenômenos tinham origem natural ou psicológica, mas nunca apresentou provas concretas para sustentar essa conclusão. Os documentos permaneceram classificados por décadas. Anos depois, parte desses arquivos foi oficialmente liberada, revelando algo perturbador. A Força Aérea não descartava a hipótese de que os objetos observados fossem de origem desconhecida. Fotografias mostravam luzes no céu. Relatórios descreviam comportamentos inteligentes. E testemunhos militares confirmavam que aquilo não podia ser facilmente explicado. O próprio capitão Irangê Holanda, anos após o fim da operação, concedeu entrevistas afirmando que os fenômenos eram reais e que o governo sabia mais do que dizia. Pouco tempo depois dessas declarações, ele foi encontrado morto em circunstâncias que até hoje levantam suspeitas, aumentando ainda mais o mistério em torno do caso. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns acreditam que Colares foi alvo de testes secretos
com tecnologia militar experimental. Outros defendem que o fenômeno teve origem natural, envolvendo gases atmosféricos ou descargas elétricas raras. Mas há também aqueles que acreditam que o Brasil foi palco de um dos casos mais sérios de contato extraterrestre já registrados, com uma investigação oficial que nunca deveria ter vindo a público. O que torna o caso de Colares único é o volume de testemunhos, a presença direta das Forças Armadas, os registros médicos e a documentação oficial. Não se trata apenas de relatos isolados ou histórias populares, trata-se de um episódio real, documentado, investigado e ainda assim sem explicação definitiva. Até hoje, moradores da região afirmam que as luzes nunca deixaram completamente a Amazônia. Alguns dizem que ainda aparecem silenciosas observando a distância, outros preferem não falar sobre o assunto. O medo, segundo eles, nunca desapareceu por completo. A pergunta que permanece é simples e perturbadora. O que realmente aconteceu em Colares? O que eram aquelas luzes? Por que o governo brasileiro investigou oficialmente o caso? E por que mesmo décadas depois, tantas respostas continuam escondidas? Talvez a verdade esteja nos arquivos que nunca foram liberados. Talvez esteja na memória daqueles que viveram o terror. Ou talvez, assim como tantos outros mistérios, esteja destinada a permanecer nas sombras. Se você quer continuar explorando histórias reais, investigações esquecidas e eventos que desafiam a explicação oficial, inscreva-se no canal Sombras da História. Aqui revelamos aquilo que o tempo tentou esconder.